Isso aí é muito interessante. Agora, vamos falar o contrário, né? Hoje eu tive uma experiência de péssima experiência, né? No centro cirúrgico, não? Não. Eu tô renovando carta de motorista. E eu fui fazer exame oftalmológico. Cara, aquilo lá... Eu pensei na hora, falei, esse é um exemplo do que não pode ser feito atualmente. Primeiro, eu liguei para marcar consulta. A pessoa que me atendeu, eu nunca fui assim recebido dessa forma. Muito ruim. Ruim assim, grosseiramente. Ruim. É isso, não, pá. Você já vai com 3 pés atrás pro lugar, né? Fala, pô, essa mulher é brava. Chega lá, ela vai ficar brava comigo por alguma coisa. Aí você chega, um lugar muito ruim. Assim, ruim que eu falo, tá calor hoje aqui. Nada. Assim, 15 pacientes sentados num lugar sem nada. E quem me atendeu demorou 40 minutos para chegar. Isso é inadmissível hoje. Hoje em dia, né? Não pode, todo mundo, o tempo da pessoa é importantíssimo. Exemplo, tinha consultório 3 horas da tarde, era 2h50, eu tava sentado lá fora, suando. Falei, puta, eu pensei que eu fosse atendido às 2. Sem reclamar, tranquilo, mas a gente assim... Eu aproveitei isso como um momento de experiência péssima, né? E aí eu fico que não pensando, repetir, né? Eu fico pensando, assim, deve ter muita gente que faz isso ainda. Lida com o paciente de uma maneira que é errada. Hoje o tempo de todo mundo é muito precioso. Uma coisa é se a pessoa está numa unidade de pronto atendimento, num hospital onde chegam urgências e a todo momento o profissional precisa... Né? Exatamente, ele precisa se remanejar. O que é ali, agendado, né? Gente, é agendado. A pessoa atrasou um pouco, fim de tarde. O paciente vai conversando, chega fim de tarde, a gente atrasa 10 minutos uma consulta. É uma coisa que está dentro do aceitável, né? Mas hoje foi um exemplo. Isso daí eu fiquei pensando, falei, puta, eu já vou falar isso aí lá no podcast. Não, é legal até para as pessoas terem essa noção, porque a gente já falou aqui sobre isso também. Antigamente, você tinha às vezes uma especialidade médica na cidade, se não na região, né? Hoje você tem mais opções. Então, assim, além de ser um bom profissional, o paciente tem que ser bem atendido, senão não volta, né? E aí, ó, tem você e tem mais 30. Perfeito. Eu não vou mais lá. Exemplo. É que eu não tenho opção. O Detran manda ir lá, mas no serviço privado eu não vou mais, né? Essa é a questão. E eu acho que vale essa reflexão. Não sei se é este caso, mas às vezes o profissional, até um bom profissional, uma pessoa incrível que trata o paciente muito bem, mas ele está mal... Ferra a experiência. A equipe dele não está preparada. Essa é uma preocupação sua, que a sua equipe esteja extremamente preparada. A equipe é o principal. A equipe é o principal. A gente está escrevendo um curso disso daí, algumas coisas gravadas, e tem um e-book que eu estou acabando de escrever. O fundamento da contratação de equipe. Então, a gente está escrevendo por profissional. Qual que foi as etapas nossas de contratação e o motivo, por que a gente precisou contratar. Então, a gente foi seguindo isso. A equipe é fundamental. E treinamento de equipe. Tem que treinar. Você acha que você vai treinar a pessoa e tudo mais? Não vai. Você precisa pegar alguém que entende do assunto e colocar aquelas pessoas para escutarem outras pessoas a falarem, abrir a cabeça. Né? Eles falam de mindset. É mindset, né? Mudar a cabeça. Você tem que fazer isso com a sua equipe. E o mais importante, antes de fazer isso com a equipe, você tem que saber o que cada uma delas faz. Você tem que saber fazer aquilo. Então, por exemplo, eu sei atender uma paciente no WhatsApp, que a nossa gerente de relacionamentos faz, conduzir um lead, eu sei fazer. Vi as dificuldades, teve um mês, teve problemas de leads, há um tempo atrás aí, a gente via que os leads estavam uma conversão baixa de leads consulta. Falei, que estranho. O que está acontecendo? A gente tem isso daí planilhado perfeitamente. Por quê? Para tratar os pontos específicos que estão em problema. Falei, isso aí está com alguma coisa. Sentei na frente do computador, falei, hoje eu vou ficar aqui 1 hora conversando com o lead. E vamos ver o que acontece. E aí nós descobrimos que tinha uma falha numa fanpage de um prontuário, de um Era uma formulário. Falha técnica no a gente mandava um link e a pessoa não conseguia entrar na fanpage para preencher um formularinho pequenininho. A pessoa fala, não vou preencher esse negócio, não abriu, caia fora. Entendeu? Mas a gente tem que aprender. Tem que aprender a conversar nos hospitais para agendar cirurgia. Tem que aprender tudo. Se você sabe fazer, sabe passar. E aí você põe as pessoas para treinarem. Sabe trocar, exatamente.